Que bom estarmos juntos, começando o ano. Cris, maravilhosa filha cantando. Que bom que ela está aqui, podia ficar aqui sempre, né? Esse é um ano que com certeza teremos muitas bênçãos de Deus, apesar de estarmos ouvindo sobre os desafios que teremos. Com Deus não temos crises no sentido de olharmos para as dificuldades do mundo e desistirmos e desanimarmos. Somos provados, temos lutas, mas sabemos que quando temos Deus as coisas são diferentes. Queria orar com você mais uma vez. Senhor, obrigado por estar aqui. Começamos o ano, Senhor. Não temos ideia total de como as coisas ocorrerão, mas temos percebido um mundo que está entrando progressivamente num caos. Os sinais da tua vinda estão ficando evidentes, e entendemos que chegou o momento, mais do que nunca, de abrirmos os olhos, o coração, para ouvirmos a tua palavra e estarmos cada vez mais preparados, fortalecidos, para vivermos os momentos da história que se sucederão. Então, Senhor, por favor, nessa manhã, que o Senhor Espírito Santo nos conduza, para podermos, ao abrir a tua palavra, ouvirmos a tua voz. Ajuda-nos a estarmos ligados, concentrados, com o coração aberto, com a mente aberta, no nome de Jesus, amém. Podemos se sentar? Obrigado, Cris. Mateus capítulo 13. Texto para a mensagem dessa manhã, Mateus, Evangelho segundo Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, versículo 1, capítulo 13, Evangelho de Mateus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram com ele, perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou, por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, quando eu prego, eu sempre peço que Deus use aquilo que eu estou pregando e falando, para que possa atingir o coração de todas as pessoas. E algumas vezes ouço na porta: pastor, Deus usou o Senhor para falar diretamente comigo. Outros ouvem o sermão, talvez não tenha a ver especificamente com uma luta, mas serve para a vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sermão de hoje envolve cada um de nós que estamos aqui. Existem 4 grupos que serão
impactados nessa manhã, inclusive você que está em casa nos assistindo, ou que está vendo esse vídeo pelo YouTube. Jesus vai contar uma parábola que mais do que nunca envolverá ou envolveu todas as pessoas que estavam naquela multidão. Jesus usava parábolas, especialmente aquelas que envolviam o dia a dia das pessoas, porque no contexto de Cristo, um semeador, aquele que plantava a semente, aquele que buscava o alimento, o melhor solo, a melhor semente, o melhor momento para plantá-la, e depois, ao dar fruto, colhê-la. Jesus estava falando algo que envolvia a realidade, o dia a dia das pessoas. Ele não queria simplesmente falar algo que depois seria esquecido, ou melhor ainda, Jesus queria falar algo que, ao envolver o dia a dia das pessoas, quando elas observassem um semeador indo realizar o seu trabalho, elas se lembrariam da mensagem dele e fortaleceriam repetidamente o seu coração com essa mensagem. Vocês sabem que Deus está preocupado com a nossa regularidade em vivermos uma vida com Ele. Vocês se lembram que o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles tinham ao longo do ano 7 festas religiosas, que sempre traziam ensinamentos, ou traziam para a memória do povo ações, atitudes de Deus, milagres que Deus havia realizado, coisas que Deus havia feito na vida deles, objetivando ou com o objetivo de manter na memória deles quem era o Deus deles, o Deus que cuidava, o Deus que amava, o Deus que orienta, o Deus que protege, o Deus que traz esperança. E Jesus agora começa a falar a respeito de um semeador. Ele está fazendo, obviamente, ele fará uma analogia. O semeador, aquele que leva a semente, o objetivo dele é plantá-la num solo bom, para que possa crescer e dar frutos. Mas Jesus faz uma analogia que é real, que era algo comum para eles, mas ao falar nessa parábola, Jesus queria mostrar os 4 tipos de pessoas, e o objetivo de Jesus era tentar fazer com que esses 4 tipos de pessoas pudessem ouvi-lo, pudessem entender aquilo que Deus estava falando com eles. O solo, o semeador é Deus, a sua palavra é Deus, e a semente é a sua palavra. O solo é o coração do ser humano. Jesus faz essa analogia. O semeador, o Espírito Santo. A semente, a palavra de Deus. O solo, o coração. E os 4 tipos de solo, os 4 tipos de reações que os seres humanos podem ter. Jesus não está simplesmente julgando o ser humano aqui, porque dos 4 solos existirá, e vocês verão, um bom, e os outros 3 não ainda. Mas Jesus não está simplesmente dizendo isso para trazer desânimo, para julgar, mas para alertar, para fazer pensar. E é isso que eu gostaria que você fizesse nessa manhã, que você ouvisse, que você pensasse, que você refletisse com aquilo que eu irei falar, com aquilo que a Bíblia irá falar. Porque a nossa tendência natural é entendermos que temos um coração bom e ele está suficientemente pronto para receber a palavra de Deus. Por mais que falemos, somos pecadores, temos defeitos, e aparentemente demonstremos um perfil de humildade, muitas vezes na prática não estamos
realmente avaliando a condição em que estamos, e se há um momento da história, aonde temos que avaliar a nossa vida, o nosso coração é esse. Por que estou dizendo isso? Não é o meu sermão dessa manhã, mas no Apocalipse existem 7 cartas que João escreve para 7 igrejas. Aquelas igrejas existiam, João, inspirado por Deus, ele fala para aquelas igrejas, ele destaca as características daquelas igrejas, mas ao mesmo tempo, quando você estuda o Apocalipse, você percebe que as 7 igrejas são 7 períodos da história, onde o cristianismo passaria por 7 fases, com características diferentes. E a última igreja, Laodiceia, é a igreja que nós vivemos. Estamos na igreja tipificada, simbolizada como a última geração, o último povo que viveria na terra. E esse povo, a grande característica dele é que eles não enxergariam a sua condição. Eles se imaginariam bons, quentes, fortes, ricos, mas não perceberiam, se não se avaliassem, se não buscassem a Deus, não perceberiam a sua condição. Vocês sabem que os homens de Deus na Bíblia, quero citar Davi como um deles. Davi foi um homem que cometeu muitos erros, mas que acertou demais também. E a sua postura diante de Deus era uma postura tão profunda, quando ele estava perto de Deus, que Deus o chamou de um homem segundo o meu coração. Não pelos acertos e erros só, mas pela postura que Davi tinha ao se relacionar com Deus, ao depender de Deus. E uma das colocações de Davi, que está no Salmo 139, no final do Salmo, depois de Davi falar da onipotência, onisciência, onipresença de Deus, dizendo que Deus o conheceu, o conhece, desde que ele estava no ventre da mãe, Davi expressa e diz, e pede algo para Deus, ele diz: Deus, sonda-me. Eu não sei se vocês poderiam desligar esse ar, por gentileza. Davi diz: sonda-me, ó Deus. O que Davi estava pedindo quando diz para Deus sondá-lo? Deus, me examina. Deus, analisa o meu interior, analisa o meu coração, analisa a minha forma de viver, me analisa de tal forma para que o Senhor possa me dizer quem eu sou, para que o Senhor possa me dizer o que eu preciso ser, o que eu preciso mudar. Ele diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Um ser humano que é aberto, ou era e foi aberto por Deus, pediu para Deus mostrar para ele quem ele era. Estou falando tudo o que estou falando para preparar vocês para a mensagem dessa manhã. Jesus conta a parábola do semeador, e o primeiro terreno, na analogia que Jesus faz, o semeador estava indo em direção ao campo, para encontrar terra boa, para cultivar a semente. E o primeiro solo, que envolve o primeiro tipo de pessoa, Jesus diz que uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Queridos, o primeiro grupo de pessoas que Jesus está falando são aqueles com o coração endurecido. O caminho, vocês já viram um caminho no meio de um gramado? Já viram? Ali havia grama, mas alguém passou uma vez, 2 vezes, os animais passaram, as pessoas passaram, e aquele caminho foi
a grama foi saindo. Se ele era um terreno bom, ele foi se endurecendo. Na medida em que as pessoas passavam por ele, os animais passavam por ele. Nós não nascemos com o coração com tendência a buscarmos a Deus. Mas apesar disso, nascemos com um coração sensível, pronto para ouvirmos as informações que virão. Receberemos pelos 5 sentidos as informações que virão, pelos olhos, ouvidos, nariz, boca, tato, as mãos, e as informações provindas por esses canais que entram no cérebro, formarão o ser humano que somos. Lembrem, já disse isso algumas vezes, nós somos a somatória de nossa herança genética, que traz impactos em relação àquilo que somos, não só na aparência, com as características adquiridas, com as informações adquiridas, que ao entrarem pelos 5 sentidos, somadas com a herança genética, formam a nossa mente, a nossa forma de pensar, os nossos valores, conceitos, que moldam, que nos impulsionam no estilo de vida que temos. Por que o solo? Quando pensamos em seres humanos, por que um coração se endurece? É porque Deus não age? É porque Deus não fala? Estou focando no aspecto espiritual. Por que um ser humano chega ao ponto de se endurecer? Ninguém nasce nesse mundo planejando não ser bom. Ninguém nasce nesse mundo planejando algo ruim. Por mais que tenhamos uma natureza carnal quando nascemos, nossa mente nos impulsiona a buscarmos e a ampliarmos a felicidade. Há um sistema, vocês já me ouviram dizendo isso? Há um sistema de proteção mental que nos impulsiona a buscarmos e a ampliarmos a felicidade. Mas aqui está o ponto. Na medida em que vamos ouvindo, na medida em que vamos vivendo a vida, as coisas que vivemos, aquilo que vai entrando pelos 5 sentidos, poderão nos fazer terra boa ou não. E o ser humano endurecido, ele só se torna endurecido por constantemente, por todo o tempo, dia a dia, ouvir coisas que vêm de Deus e não se permitir, usando o seu livre-arbítrio, para permitir que a palavra de Deus entre no coração. O ser humano que se endurece não é aquele que não ouve a palavra. Ele ouve, ele vê, ele escuta, vê milagres. Pode estar na igreja. Pode ter alguém hoje aqui que está assim. Estou aqui, palavra de Deus, que bom. É o momento de ir à igreja, é o momento para parar. Eu vou à igreja. Todos precisam. Mas a palavra de Deus não entra no coração. Acham bonito, acham interessante. Entendem que talvez seja importante ter alguma coisa de Deus na vida. Sabem que de alguma maneira reconhecem que existe Deus, mas a semente entra e não penetra. Aquilo que foi experimentado ao longo da vida faz ou leva o ser humano a ter uma postura aonde a semente não penetra mais. Poderia penetrar? Sim. Pode penetrar? Sim. Se você que está aqui nessa manhã ouve a palavra de Deus, vem à igreja, quem sabe põe um hino em casa, algumas vezes abre a Bíblia e percebe que nada acontece na vida, que nada muda. Talvez você esteja se relacionando com Deus e não se permitindo receber a palavra para que ela possa penetrar.
O Espírito fala, Deus fala, Ele insiste, Ele diz para você que precisa mudança, entrega, que a maneira como você está vivendo não tem que ser vivida, mas você não quer. Eu estudei a Bíblia, muitas pessoas ao longo da vida, e como é duro. Uma vez saí chorando, nunca saí chorando de um estudo. Nunca alguém disse para mim, não quero mais estudar. Nunca, mas uma vez um homem disse isso. Gosto de você, mas não quero mais que você venha estudar comigo. Não queria deixar de acreditar naquilo que ele acreditava. Ele me perguntou, mostrei pela Bíblia, expliquei para ele. E tenho certeza, em nome de Jesus, que fui claro, a Bíblia foi clara, os ensinamentos eram claros. A palavra de Deus é a palavra que, quando estudada com a maneira como deve ser, a palavra de Deus, os ensinamentos, as doutrinas, são impecáveis. Deus as fez assim. Fui na casa dele algumas vezes. Um homem bem-sucedido, um homem de condição econômica altíssima, um grande empresário. Estudei com ele os primeiros dias, ia para lá, sentava, ele dizia, eu vim aqui, eu falava, eu vim aqui para o senhor perguntar o que o senhor quiser, e ele perguntava e eu respondia. Na outra semana ele perguntava e eu respondia. Estava encantado a princípio, ele já era um cristão na maneira dele, já era líder, já era respeitado no seu caminho religioso, já tinha ali respeito de muitas pessoas, a sua igreja. Mas quando um dia nós entramos para falar da lei de Deus, e ele disse, a lei de Deus foi abolida na cruz. E eu disse para ele, querido, sem querer magoá-lo, não é assim. E fui mostrando passagem. Jesus diz, eu não vim, não penseis que vim anular a lei ou os profetas, eu não vim anular, abrrogar, eu vim vivê-la. E em seguida, no texto de São Mateus capítulo 5, Jesus ainda amplia, aprofunda a palavra de Deus, dizendo, aquele que não adulterarás, mas hoje eu quero dizer que se você pensar, você já adulterou. Não matarás, mas eu digo que você pensar, você já matou. Jesus ainda aprofunda agora a lei, mostrando que ela deve ser vivida no coração, de dentro para fora. Mas a lei de Deus, existe um mandamento. Êxodo 20, versículos de 8 a 11, onde a palavra de Deus, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra nenhuma, nem você, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e as coisas que nele estão. E o Senhor descansou, abençoou e santificou o 7º dia. A palavra de Deus mostra esse mandamento. Não é meu tema, estou citando pelo testemunho. E quando ele ouviu isso, ele teria que mudar toda a sua vida. Ele teria que mudar os seus negócios que funcionavam no sábado. Era muito dinheiro, eram muitas coisas envolvidas, era a sua vida inteira envolvida nisso. Então ele me disse, a lei de Deus foi abolida. Tentei explicar as 4 leis da Bíblia, lei moral, lei cerimonial, lei civis e lei de saúde. Tudo foi abolido. E ele me disse, gosto muito de você, mas não quero mais. E eu saí daquela casa chorando. Porque eu havia senti algo tão, que me entristeceu muito ao ver um homem bom, um homem inteligente, se endurecendo para aquilo que Deus havia dito para ele. Será que você nessa manhã
apesar de sincero, apesar de ser boa pessoa, não está ouvindo a palavra de Deus, ela não está penetrando. Você talvez é capaz até de falar alguma coisa da Bíblia, talvez alguns ensinamentos você talvez consiga até falar a respeito deles, mas eles não estão penetrando, não estão mudando o teu caráter. Vocês percebem que o objetivo aqui é dar fruto. E o que é fruto na Bíblia, no sentido espiritual? Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, amabilidade, fidelidade, domínio próprio. São 9 características de um fruto. Jesus em João capítulo 15, permaneçam em mim, aquele que permanece em mim dá fruto. Jesus em Mateus 7, ele diz, pelos seus frutos o conhecereis. Entendem a ligação da Bíblia com o assunto? O objetivo é dar fruto, é ter o caráter de Cristo, porque o fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo. Jesus está dizendo que se a semente não entra, se ela não brota, ela não produz fruto. Ou seja, podemos ouvir, podemos escutar, mas ela não produzirá fruto para fazer com que progressivamente sejamos como Cristo. Muitas vezes nos avaliamos pelo comportamento. Claro, o comportamento tem o seu lugar no cristianismo. Mas a Bíblia diz que nós, se pudéssemos nos analisar, deveríamos nos analisar pelo fruto do Espírito. O quanto amamos, o quanto temos paz, o quanto temos alegria, o quanto somos pacientes, amáveis, fiéis, quanto temos domínio próprio. Um domínio próprio não tem a ver com você se controlar, tem a ver com o que o Espírito Santo faz em você, para que você chegue numa condição onde você, com a ação do Espírito Santo, domine as suas paixões humanas, e a temperança, em fazer aquilo de forma coerente, ponderada nas escolhas da vida. Eu vejo muitas pessoas defendendo a sua forma de pensar, e muitas vezes adventistas, não estou dizendo que só de outras denominações, mas que defendem brigando, defendem impondo, defendem ameaçando. Queridos, é claro que as mensagens de Deus às vezes são fortes. Jesus um dia fez um sermão, e as pessoas foram todas embora, ficaram só os discípulos. Jesus falou, vocês não vão embora também? Porque ele havia dito, quem não beber o meu sangue, não comer a minha carne, não entrará no reino dos céus. Jesus estava dizendo, se vocês não me deixarem entrar no coração para que eu faça morada, aí estava o simbolismo de comer a carne, beber o sangue. As mensagens podem ser pesadas, mas elas devem ser proferidas com amor. Não há nada que supere o amor. O coração duro, ele deve ser um coração, um ser humano deve se analisar para perceber se a palavra de Deus está trazendo para ele mudança no coração. Às vezes ouço alguns cristãos dizendo assim, ele falou assim comigo, ela falou assim comigo, e eu não deixo barato, eles dizem, não levo, como é que falam, desaforo para casa. Por que não? Às vezes o Espírito, ou quantas vezes, ou todas as vezes, se deixarmos o Espírito nos conduzir em situações que humanamente até teríamos direito de fazer ou de falar algo. Uma vez estava dirigindo o carro pela manhã, uma mulher me fechou, mas me fechou absurdamente, virou para a esquerda, cruzou na minha frente, eu brequei e bati de leve no carro dela. E na hora veio um instinto em mim, eu pensei, eu não sou nervoso, sou mais tranquilo. Mas ali fiquei indignado, como essa mulher faz isso? Eu dentro do carro pensando, como me fecha assim, e agora? E quando eu fui descer do carro, o Espírito Santo na hora me deu uma
paz, uma tranquilidade, uma mansidão. E a mulher estava nervosa, quase tremendo, imaginando que eu fosse fazer algo. E quando cheguei perto dela, ela disse: Senhor, me perdoe, não ouvi. Eu disse: fique tranquila. O Espírito Santo atuou no meu coração. Você está certo, você tem direito, você pode falar. Se você agir, falar, você está no seu direito. Mas o Espírito Santo me disse: abra mão do seu direito e trate com amor. O resultado dessa história é que na semana seguinte estava dando um livro chamado Desejado de Todas as Nações para essa moça ler e poder conhecer a Jesus. A palavra de Deus, quando entra no coração, muda, dá fruto. Mas Jesus fala a respeito de um segundo caminho, o caminho rochoso, onde a terra é pouca. O que é um terreno rochoso? Já viram um terreno onde você tem um solo duro, mas por cima a poeira, né, a areia foi formando uma camada fina ali de terra. E se uma semente cai ali, ela não tem profundidade, mas ela brota rápido. Mas por não ter profundidade na raiz, ela morre. Jesus faz essa segunda analogia para falar a respeito de pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, se alegram, ficam felizes, ficam impressionadas, acham maravilhoso e pensam: descobri, era isso que eu precisava. A gente olha para essas pessoas e pensa: nossa, que incrível, que rápido, maravilhoso. E não há problema. Mas onde está o problema? É que o coração não se abre a ponto de que a palavra penetre o quanto precisa ser penetrada. O fruto vem, o solo rochoso não brota, a semente cai, fica e o inimigo tira. Não dá nada, não penetra, não cresce nada. O do solo rochoso sim, cresce, brota, parece que vai dar certo. Mas a maioria das pessoas que estão nesse grupo, ou as pessoas que estão nesse grupo, melhor dizendo, são pessoas movidas, escute bem o que eu vou te dizer, pessoas movidas exclusivamente pelas emoções. Eu não sei como é que você é, mas a maioria, ou se não todos os seres humanos, temos lutas nas emoções. Alguns mais, alguns menos. Eu sou um ser humano onde o inimigo luta com todas as forças para me impactar nas emoções. Um dia estava em casa, meu filho diz: vamos treinar. Aí de repente ele diz: não vou agora. Eu já estava pronto. E me deu um sentimento terrível, um mal-estar terrível, do nada, sem razão nenhuma. Minha vontade era de nada. Já teve vontade de fazer nada? Não é? Mas com a experiência de vida, com aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que tem que fazer, tem que ser feito, progressivamente temos que fazer. É uma luta. Para quem tem lutas maiores nas emoções, fazer o que tem que ser feito nem sempre é fácil. Mas eu me lembro que saí, fui a pé, e já nem era o meio do caminho, já estava bem de novo, e eu pensei: se me deixo levar pelas emoções, não tinha saído de casa. Se me deixo levar pelas emoções, quantas vezes você lerá a Bíblia? Se você se deixar levar pelas emoções, quantas vezes você virá à igreja? O quanto Deus poderá usar você, se você se deixar levar só pelas emoções. A plantinha pode estar ali, mas ela não cresce. E uma das coisas que impactam esse grupo são as lutas dessa vida, as provações dessa vida. Escuta o que eu vou te dizer. Escuta isso que eu vou te dizer agora. O inimigo de Deus,
ele trabalha nas suas emoções para impactar a sua razão. Entendem isso? Ele tenta te angustiar, te desanimar, te deixar ansioso, com medo, com receio, preconceitos, tristeza, falta de esperança. Ele mexe nas suas emoções, para que mesmo que você tenha uma razão, que te diga que deve andar por um caminho, ele luta para que essas emoções te neutralizem, te anestesiem, paralisem você. Então as provações da vida, as lutas da vida, elas vêm para desestruturar você, para fazer com que você fique inseguro em relação ao próximo passo. A provação vem e você fica focado nela. Eu sei o quanto luto com isso. Mas temos que aprender. Escuta o que eu vou te dizer. Temos que aprender. Temos que entender que no mundo em que vivemos, passaremos por muitas provações. Jesus não disse isso. Jesus não disse: no mundo tereis aflições. Jesus disse, através de Davi: mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, teremos lutas, teremos provações. O inimigo usará essas situações para nos neutralizar, para nos paralisar, para fazer com que não venhamos a dar o próximo passo, para que olhemos e foquemos só em nós, naquilo que precisamos resolver, nos problemas que temos, nas contas a pagar, na solidão que temos, nas dificuldades que surgem. Ele procurará nos manter focados nisso, para que tiremos os olhos de Deus. E sem Cristo, Ele mesmo disse: nada podeis fazer. Sabe como será? Sabe como é a vida daqueles que se deixam levar sempre pelas emoções? Altos e baixos, o tempo todo. Eu brincava no passado, não que no presente já esteja perfeito, claro que não, mas eu brincava, eu falava, eu sou igual Elias. O pessoal pensava que eu ia mergulhar, dizia: não, um dia eu oro e desce fogo do céu, e o outro dia eu fujo de Jezabel. Eu brincava com meus amigos. Mas nós temos que entender que as emoções, enquanto Jesus não voltar, elas serão utilizadas constantemente pelo inimigo para parar a gente. O inimigo usa a razão para comandar o inimigo usa as emoções para impactar a razão. E Deus nos conduz pela razão para gerenciar as nossas emoções. Por isso que quando eu prego, a minha mensagem, em primeiro lugar, tem que atingir a sua mente, o seu raciocínio, para fundamentar aquilo que Deus tem para nos dizer, para que depois as emoções sejam atingidas por uma razão que compreendeu aquilo que Deus tem, o propósito de Deus. Entendem isso? Não tem coisa pior do que um dia ficarmos o tempo todo subindo e descendo, não que isso não possa acontecer, mas queridos, em nome de Jesus, as emoções impactam a nossa vida. Volto a dizer, na maioria das vezes, somos provados devido às nossas próprias atitudes, as nossas próprias escolhas. Lembra que eu disse que sou pós-graduado em sofrimento de namoro? Lembra que brinquei já aqui? Porque essa era a área da vida que eu mais tinha dificuldade.
E a área que eu mais tive sofrimento, porque era a área que eu menos deixava Deus dirigir. Então não era sorte ou azar. Escolhas, decisões. Eu escolhia, eu determinava. As provações vinham. E agora eu orava a Deus, mas eu, com as minhas escolhas, decisões, me colocava em situações que as provações vinham. E a gente faz isso muitas vezes. Nos deixamos levar pelas emoções, fechamos o ouvido, agimos como queremos, e depois pedimos para Deus resolver. E se as coisas não acontecem rápido, ainda dizemos que Deus não nos ouve, que Deus não nos escuta, que Deus não é justo. É claro que Deus quer ajudar, e mesmo que você tenha ido primeiro pelo seu caminho, se você se abrir, Deus vai te trazer de volta. Nós culpamos a Deus muitas vezes por coisas que nós fizemos. Algumas vezes pessoas me procuram dizendo: meu marido é assim, minha esposa é assim, terrível. E eu penso: você namorou com ele? Você ficou noiva dele? Você o conheceu? Em geral as pessoas falam: não, ele era maravilhoso, ela era maravilhosa antes. Era mesmo. Tomamos decisões no caminho que vamos estudar, o caminho do trabalho, o caminho, tantos caminhos, tantas escolhas. Como nós tomamos decisões? Pelas emoções? Ou usamos a razão, oramos a Deus e avaliamos, e ponderamos, e projetamos o futuro, e avaliamos? Somos muito impulsivos, agimos por instinto, e quando as situações ocorrem, paramos para pensar, e começamos a questionar por que estamos passando por isso. Eu sei, eu vou falar de mim, não vou nem falar 99%, provavelmente 100% das provações da minha vida foram culpas minhas, responsabilidades minhas. Existem situações que não são provindas de nós. Um exemplo da Bíblia que não: Jó. Jó é um dos raros exemplos de que foi provado. E o objetivo das provações era que Jó pudesse mostrar para o universo quem era Deus. E que apesar de tudo que ele estava passando, ele seria fiel a Deus. E o universo entendeu que o ser humano que anda com Deus, independentemente de tudo, continuará sendo fiel a Ele. Jó disse no auge da sua provação: nem que ele me mate, eu continuarei. Nem que eu fique nu, eu continuarei. Com os olhos eu verei. Ele dialogou com Deus. Teve momentos que ele pediu: Deus, tira minha vida, por que eu nasci? Mas ele não desistiu. A sua mulher disse: Jó, blasfema para Deus, briga com Deus e morre, Jó. A própria mulher disse isso para ele, e ele continuou fiel. Mas a maioria dos personagens passaram por situações, na sua maioria, porque se deixaram levar pelas emoções. Terceiro solo: a semente caiu em terra, terra boa até, mas os espinhos cresceram e sufocaram o crescimento. O que envolve aqui os espinhos? As luzes desse mundo, a fama, o dinheiro sendo visto de forma contrária do que Deus quer que seja visto, os prazeres da vida que não provém de Deus. Você ouve a palavra de Deus, a semente brota, tem toda a chance de dar muito fruto, mas você passa aqui 1 hora me ouvindo, a palavra de Deus aberta, música maravilhosa que você ouviu, a palavra de Deus falando ao seu coração, a semente brota, terra boa, começa a crescer. Mas quando você sai daqui, você aduba a sua terra com nutrientes que não vêm de Deus.
1 hora, 2 horas, palavra de Deus. 4, 5, 6 horas na frente da televisão, nas séries que você vê. Não estou dizendo que você não possa ver, mas isso é uma decisão sua. Mas 2 horas, eu falo com pessoas que dizem, essa noite virei à noite vendo Netflix. Mas eu duvido que se tivesse uma vigília aqui, com a palavra de Deus, alguém ficaria 1 hora. Mas 5 horas, 6 horas, palavra, Netflix, o filme, transportando. E por que as pessoas fazem isso? Sabe por que fazemos isso? Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque precisam enganar a mente. Quando estão vendo algo, entram no que estão vendo. Penetram na história, se veem na história, vivem outra realidade. Quantas vezes eu já vi filmes que ao sair do filme ficava angustiado. Parecia que a vida não tinha graça. Porque estava vivendo a vida lá dentro. E quando é série, quando é muitos capítulos é pior. Todo dia você quer viver aquilo, todo dia. Porque no fundo sua vida não está trazendo para você o que você quer. Pareço radical. Não estou dizendo que você não possa ver, talvez um filme bem escolhido. Mas qual é a tua motivação ao ver? Qual a tua motivação a ouvir certas músicas? Qual a tua motivação a comer coisas que vão impactar tua vida e vão deixar a sua mente turbada para ouvir a palavra de Deus? Quem já fez a seguinte pergunta? Eu já fiz. Já começo dizendo de mim primeiro. Termina o culto, passou aqui, você almoçou, 2 da tarde. Quem já não fez a pergunta, que horas é o pôr do sol? Alguém já fez essa pergunta? Eu já fiz. Sabe por que já fiz? Queridos, eu não sou um pastor que fico fazendo tipo. Sabe por que já fiz? Porque o sábado não estava bom. Por culpa minha. E eu queria, e aquela coisa, queridos, olha onde chegamos. Olha onde chegamos. Pensamos, estamos no sábado, sabemos que não podemos trabalhar, não vamos comprar, não vamos vender, mas então voltamos da igreja, almoçamos, que gostoso, terminou ali, e agora? Vou fazer o quê? Se eu não visito pessoas para ajudá-las, se eu não dou estudo, se eu não vou à igreja, se eu não tenho comunhão, se eu não me uno com a minha família, se eu não faço coisas que Deus me orienta a fazer, para que meu sábado tenha a presença de Deus, para que eu me relacione com as pessoas. O sábado é lícito fazer bem aos sábados, mas se eu fico ali parado, eu penso, que sábado terrível, que monótono. Que horas é o pôr do sol? Porque depois do pôr do sol, eu vou poder ligar a televisão, eu vou poder sair, eu vou poder comer, eu vou poder ouvir. E penso que se eu ficar quietinho em casa, não ligando a televisão, não ouvindo a música, eu vou fazer o certo. Mesmo que o meu coração almeje que logo dê o pôr do sol para eu poder fazer o que eu quero. Estou errado? Você nunca pensou isso? Eu já, muitas vezes. Eu percebi que o problema estava comigo. Porque eu me lembro que quando me converti, eu esperava o sábado, eu esperava o pôr do sol, para fazer o pôr do sol, eu pegava meus livros, eu lia, eu chegava na igreja, eu cresci numa igreja ali na Zona Sul. Eu lembro que 7 horas tinha ali um culto de oração, às 8 eram classes professores, depois tinha escola sabatina, culto, almoçávamos. Eu lembro que eu saía para dar estudo com um homem que me ajudou demais na minha formação bíblica. Final da tarde, JA. Quantas vezes à noite eu saía com um amigo meu, vamos achar um lugar para a gente ir, e a gente brincava, somos ratinhos de igreja, somos ratos de igreja, a gente quer estar na igreja, buscar. Eu lembro que alguém falava assim, esse menino se converteu, está incendiado, mas logo ele se acostuma, logo ele volta a ser como todos aqui. Eu louvo a Deus, lógico, tive momentos vêm na vida que a gente não está como gostaríamos de estar. Mas aí o que fazemos? Jogamos a toalha, desistimos, paramos. Vocês acham que porque eu sou pastor, eu acordo todos os dias assim, ó? Nossa, que delícia, acordei hoje. Hoje vou ler, quero ler muito. Eu vou ler Bíblia, escrito Ellen White, vou dar lição, eu vou orar. Tem dias que eu acordo, vontade -1, não é 0.
menos um. Você olha para a Bíblia? Não. Olha para a lição? Não. Você está sem vontade, as tuas emoções travaram. E se você tem coisas para fazer, trabalhar, estudar, responsabilidades te esperando, é pior. Mas aí, o que fazemos nessa hora? Damos uma boa razão, uma boa desculpa. Sabe aquele dia, Charles, que você não quer treinar? E se você falar, tem uma boa razão para não treinar, tudo bem. No segundo dia, uma boa razão. O terceiro, uma semana, uma boa razão. Um mês, uma boa razão. Está tudo certo. Mas a tua condição física vai para baixo. Ah, Deus me entende, hoje estou correndo, hoje não estou bem, hoje eu não vou ler. Claro, Deus entende. Deus te ama. Mas a tua vida espiritual vai acabando. O primeiro dia você ficou triste que não leu, não orou. No segundo, menos. No terceiro. E quando você percebe, você começa a racionalizar e entender que tudo bem, a vida é assim, estou correndo. Mas fala para mim, se for para ir para a praia, se for para ir para o shopping, se for para fazer alguma coisa que vai mexer com as tuas emoções, a vontade volta. Entendem? E o último solo é o solo que dá fruto. 30, 60, 90, muito fruto. Jesus diz, aquele que permanece em mim dá muito fruto. Esse muito, Jesus não fala frutos, ele fala fruto, muito fruto. O que é muito fruto? Aqui não tem a ver com quantidade, aqui tem a ver com intensidade. Quanto mais eu permaneço, mais eu amo. Quanto mais eu permaneço em Cristo, mais paz, mais alegria, mais paciência, mais humildade, mais mansidão, mais felicidade, mais domínio próprio. Quanto mais eu permaneço, e muito fruto. Jesus está dizendo, quanto mais teu coração estiver aberto para a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai produzir fruto em você, em mim. Entende isso? Queridos, Jesus está aqui nessa manhã. Quem é você nessa manhã? Solo duro? Solo rochoso? Solo que é bom, mas os espinhos estão sufocando você. A esperança para cada um de nós essa manhã. Estou orando no meu coração, como orei vindo para cá, pedindo, Senhor, que todos nós sejamos terra boa. Que todos nós possamos abrir nosso coração. Se por acaso estamos nos endurecendo, Senhor, não deixa isso prosseguir. Senhor, se estamos fechados com a Tua palavra, se não estamos no fundo Te ouvindo, se não estamos deixando a palavra de Deus entrar, se estamos endurecidos pelo preconceito, pela tradição, pelo medo, Senhor, não deixa que isso impeça da Tua semente penetrar no coração e dar fruto. Se o teu coração é uma rocha, mas de alguma maneira ainda a plantinha surge, é pouco, não tem raiz, você precisa pedir para que Jesus quebre a rocha e aprofunde as raízes. E isso depende de você buscar, depende de você desejar, depende de nos ajoelharmos diante de Deus e dizermos, Senhor, eu não estou conseguindo, está difícil, eu quero, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu preciso de um milagre, me ajuda. A minha raiz está muito rasa, Senhor. Quando as emoções ficam ruins, quando as provações surgem, Senhor, eu paro, eu desanimo. Queridos, em nome de Jesus, nessa manhã, você pode falar para Deus, Senhor, me ajuda
a enfrentar as lutas, as provações, as tentações da vida, com a cabeça erguida, andando contigo, me deixando ser conduzido pelo Senhor. Senhor, não aguento mais subir e descer. Se estou emocionalmente bem, está tudo bem. Se não, está tudo mal. Senhor, me ensina a agir pela razão em primeiro lugar. As emoções são bem-vindas, mas se elas atrapalharem o futuro que Deus tem para você, em nome de Jesus, pela presença do Espírito Santo, as impeça de conduzir as tuas decisões e escolhas. Talvez você seja do solo dos espinhos. Queridos, não deixe que nada nessa vida, não deixe que os prazeres dessa vida, prazeres humanos, prazeres que não vêm de Deus, que possam até te produzir um momento bom, não deixem com que eles impeçam que você dê os próximos passos. Mas qual o problema? É gostoso, eu sei que tem que ser de outro jeito, mas eu gosto. Quantas vezes eu ouço pessoas assim, mas eu gosto, mas é gostoso. É gostoso, mas se não vem de Deus, peça para Deus mudar seu gosto. Senhor, eu gosto, eu sempre vivi assim, eu sempre fiz assim, eu tenho prazer nisso, eu não vejo tão mal. Mas Senhor, é isso? É por aqui? É aqui que eu tenho que ir? Às vezes estamos fazendo algo que pode parecer bom, mas Salomão disse: há caminho que para o homem parece direito. Provérbios 14:12, mas o seu final é um caminho de morte. Não haja só porque parece, não haja só porque te traz alguma sensação boa, algum prazer bom. Haja segundo assim diz o Senhor. Se Deus disse, faça o que Ele disse, claro, como resultado da presença do Espírito na sua vida. Nós vamos orar. Cris, temos música no final? Tua filha vai cantar? Pode vir. Queria orar com você, mas antes vamos ter uma música. Que bom que você está aqui, eu gosto muito de você cantando. Tua voz é linda, viu? E as músicas que você escolhe também são muito queridas. Jesus está aqui.